Muito bem, nós vamos então pensar um pouquinho agora sobre aprender a esperar. Aprender a esperar no Senhor. Às vezes nós queremos respostas para algumas coisas e a resposta não vem na hora certa, do jeito que nós queremos, no momento que nós desejamos. E se a resposta demorar, o que nós fazemos? Nós que somos de uma geração tão imediatista, não é? Nós pertencemos a uma geração em que nós queremos tudo para já, para agora, tudo tão instantâneo, tão rápido. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Salmo 13, eu vou ler com você, se você quiser ler, acompanhar aí também. Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. E o verso 5 do Salmo 13 diz assim: Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo maravilhoso, não é? Eu leio esse salmo aqui e eu estava pensando antes de entrar ao vivo aqui, salmo desse, a mensagem dele por si só já é uma grande mensagem, não é? O salmista começa a questionar, não é? Ele demonstra aqui no salmo alguns sentimentos que estavam presentes no coração dele quando ele escreveu, quando ele começou a escrever essa palavra. A gente percebe claramente que o salmista estava sentindo impaciência, ansiedade, revolta, ele estava deprimido, ele estava, não estava bem quando ele escreveu esse Salmo 13. Ele exprime através dessas palavras os seus sentimentos. E como eu gosto de ver isso aqui. E eu abro um parênteses aqui para falar com você uma coisa que me chama a atenção nesse salmo. Aqui nós temos uma exposição da humanidade do salmista. Sabe, não é pecado a gente ser gente. Hoje eu estava falando com uma pessoa logo de manhã, num aconselhamento, e a pessoa veio falar para mim: Paulo, às vezes eu sinto medo, eu me sinto preocupada, e essa pessoa falava para mim, ela falava: Paulo, e eu me julgo muito por isso. Eu falo: mas onde é que está a minha fé? Por que eu estou assim? Eu sinto muito mal em ser assim. Eu estava falando para essa pessoa e compartilho com você agora, não é pecado a gente ser gente, mostrar que somos gente. Eu sou muito mais preocupado com aquelas pessoas que querem expor ou apresentar uma força, uma pureza acima do normal, como se fosse uma pessoa, um super-homem, uma super-mulher. Esse tipo de pessoas me preocupa muito mais. Porque nós temos aqui nesse Salmo 13 a expressão da humanidade do salmista. Ele fala da sua impaciência, ele fala da sua ansiedade, ele fala da sua preocupação, porque é homem, é gente. Nós somos seres humanos e não é pecado você ser gente. É pecado você querer mostrar uma coisa que não é. Isso é que é perigoso. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, aí nós temos condições de buscar a Deus para que Ele nos ajude a viver dentro do seu propósito. Então o texto inicia e mostra o salmista expressando, não é? Aquela situação em que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, o clamor que ele faz, não é? Ao Senhor. E ele clama ao Senhor. E qual que era o motivo, não é?
que colocava no coração do salmista essa impaciência, essa ansiedade, essa revolta que nós lemos aqui? A razão também fica bem expressa no Salmo, é que ele estava orando, orando, clamando ao Senhor e parece que a resposta não vinha. Ele diz algumas vezes, até quando, não é? Ele sentia como se Deus tivesse esquecido dele, como se Deus tivesse virado o rosto dele, como se Deus não estivesse ouvindo ele. E ele fala, Senhor, até quando eu vou viver assim? Isso retrata muito o quadro do cristianismo hoje. As pessoas hoje estão entrando, e a grande maioria, claro que não são todos, mas em busca de um cristianismo que satisfaça os seus desejos imediatistas, não é? As pessoas hoje querem que Deus atenda todos os seus caprichos na hora certa, do jeito que querem, na hora que eles querem, na verdade, do jeito que eles querem, como se Deus fosse obrigado a atender, e alguns chegam ao cúmulo de chegar para Deus e determinar que Deus faça algo. Não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas orando assim, Senhor, eu determino que o Senhor faça. E esse é o cristianismo que nós estamos vendo. As pessoas acham que Deus é obrigado a atender os nossos caprichos. E a nossa confiança em Deus muitas vezes está pautada nisso, em Deus responder do jeito que nós queremos. E, na verdade, nós precisamos estar dispostos a confiar no Senhor, mesmo quando as respostas não venham na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos continuar crendo no Senhor, sendo fiéis a Ele do mesmo jeito. Lembra dos amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha? Eles chegaram para Nabucodonosor e falou, olha, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele do mesmo jeito. E é assim que deve ser o nosso comportamento, fiel a Deus, confiando em Deus e descansando nele, independente do que Ele vai fazer ou não. É confiar nele pelo que Ele é. Quando está tudo bem e quando não está. É entender isso e descansar assim. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Eu não sei se você já observou, quando você vai em um casamento, e não sei se você que me acompanha fez esse juramento, mas quando você vai casar, geralmente os noivos fazem os votos e no meio dos votos diz, não é? Olha, nós vamos estar juntos na alegria, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança, na pobreza, na riqueza, enfim. É um juramento de você estar ali ao lado da pessoa nos dias bons, nos dias ruins. Nosso relacionamento com Deus precisa ser nesse nível. Reconhecendo que quando tudo vai bem, nós continuamos crendo, adorando, e quando tudo não vai bem, continuamos crendo e adorando. E o salmista expressa aqui a sua inquietude, porque parece que Deus não estava respondendo à sua oração. Ele estava passando por uma situação difícil, ele não entendia por que Deus não estava agindo diante daquele problema, uma vez que ele estava clamando, que ele era fiel, clamava ao Deus vivo e ele esperava que Deus o atendesse. Às vezes, nós podemos ser acometidos pelos mesmos sentimentos que o salmista. Talvez eu esteja falando com alguém agora que está passando por uma situação semelhante. Está orando ao Senhor, está passando por uma situação difícil e parece que Deus não está te respondendo. Parece que você não vê a interferência do Senhor trazendo salvação, livramento ou a bênção que você gostaria. Pode ser que você esteja passando isso. Sabe, eu quero falar para você que se isso está acontecendo com você agora, nós temos algumas atitudes a tomar. E eu quero pautar os nossos pensamentos aqui neste salmo. Algumas decisões que nós precisamos tomar, algumas coisas a fazer.
E eu quero ser muito breve, o horário já não permite prolongar muito, mas eu quero destacar 3 atitudes que nós precisamos tomar quando parecer, e observe bem a palavra que eu estou usando, quando parecer que Deus não está atendendo você, quando parecer que Deus não está te ouvindo. Primeira coisa que eu quero que você entenda: não está vendo a resposta? Não está vendo as coisas melhorarem? Não abandone o clamor. Não desista de orar. Sabe, não desistir. O Salmo 13, no verso 3, diz assim: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Sabe, mesmo com o coração cheio de impaciência, ansiedade, até mesmo revolta, ele tem uma coisa clara na sua mente: eu não vou parar de orar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar clamando. E a gente olha e parece tão diferente de muitos de nós, não é? Parece tão diferente de muitos de nós que com facilidade nós desistimos diante das situações difíceis ou diante das situações que nós não temos uma resposta imediata. Quantas vezes nós começamos a orar por algo que não acontece e nós já desistimos de orar? Paramos de orar, sabe? Às vezes não temos aquela paciência de orar, de continuar orando, crendo, clamando ao Senhor, sabe? Falando com Ele. Nós não podemos desistir de orar. Não é porque não está dando certo, não é porque não está acontecendo. Nosso papel é orar e continuar orando e não desistir de orar. E o salmista deixa isso muito claro aqui. Ele diz: Senhor, olha para mim, responde. Eu vou continuar aqui orando. Eu não vou desistir da minha oração. Eu quero falar para você agora. Talvez está cansado aí de orar por uma situação. Talvez cansado de orar por um filho, uma filha, o marido, a esposa, alguma situação que você vive, não sei. Talvez você esteja cansado, parece que Deus não está ouvindo. Deixa eu te falar, não desista de orar, continue orando. Não desista, continue clamando ao Senhor. Sabe, Deus sabe o que fazer e na hora. Então não podemos parar de orar. O nosso papel, nós fomos chamados para orar. Orar, não é? Lemos vários exemplos na Bíblia de homens que oraram incessantemente durante muito tempo. E temos exemplos na nossa era de pessoas que oraram durante anos em favor de algo, até que o Senhor atendeu. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o tempo dele. E ele age na hora certa e do jeito certo. Ele vai estar trabalhando e muitas vezes a demora, a aparente demora na resposta, é Deus trabalhando e muitas vezes até mesmo em nós que estamos orando. Então não desista de orar, continue orando. E não abandone de confiar em Deus. Verso 5 diz assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. Sabe o que o salmista ele diz aqui? Eu continuo crendo. Eu continuo crendo no Senhor. Eu confio no Senhor. Ele tem uma visão firme acerca dele mesmo, em relação a tudo que ele estava vivendo. Ele diz: eu confio no Senhor. Eu pergunto, será que nós somos capazes de continuar confiando em Deus quando a situação ao nosso redor é adversa? Será que nós continuamos confiando em Deus quando as coisas não saem como nós gostaríamos? Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar crendo, sabendo que Deus está cuidando, Deus sabe o que está fazendo na hora certa. Ele vai trazer a resposta. É continuar confiando.
Nem sempre vai ser do jeito que nós queremos. Às vezes nós vamos orar e as coisas não vão acontecer. Mas Deus sabe o que está fazendo. Estava caminhando hoje pensando nesse assunto de orar. Quantas vezes eu já orei e o Senhor atendeu a minha oração? É por diversos assuntos. Quantas vezes eu já orei com uma pessoa que estava enferma e o Senhor curou aquele enfermo? Quantas vezes eu já orei por situações que a resposta não veio como eu gostaria? Quantas vezes eu já orei por enfermos que o Senhor não curou? E nem por isso eu posso deixar de confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor e entender que Ele é soberano e continuar crendo nesta soberania, mesmo quando aquilo que eu desejo não é alcançado. Seja feito a tua vontade. Essa é a nossa oração. É continuar crendo, continuar confiando. Sabe, eu oro e eu confio no Senhor. É entender que nós estamos debaixo do controle soberano dele e sabendo que ele está trabalhando. E as coisas vão acontecer na hora certa, do jeito certo, no tempo dele. E eu preciso trazer para o meu coração essa paz e essa confiança de um Deus que controla tudo. Continuar confiando. Continua confiando no Senhor, na intervenção dele. Talvez não aconteceu ainda, talvez está muito próximo de acontecer aquilo que você está orando, que você está clamando. Então não desista, continua crendo. Continua crendo. Nós cremos até o final. A esperança do cristão, ela não é aquela esperança que morre no final. É uma esperança que é viva, é firme, entendendo que a vontade dele é soberana, ou seja, acima da nossa. Então, tudo dá certo nas nossas orações, na nossa confiança no Senhor. Talvez não deu certo, mas sempre dá certo, porque a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. E é por isso que eu posso manter a minha confiança, mesmo quando eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu continuo crendo, sabendo que Deus está cuidando. E é por isso que eu continuo orando, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. E nunca deixe de louvar a Deus, em nenhum momento. O Salmo termina, o 6º verso desse Salmo diz assim: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Não pare de louvar a Deus, não pare de engrandecer a Deus. A gente percebe que o salmista aqui nesse Salmo 13, mesmo tendo começado o Salmo com inquietações, com queixas, ele faz uma reflexão sobre Deus, sobre a confiança, e ele termina o Salmo louvando o Senhor. Lembra que eu falei lá no início da reflexão sobre ser homem, ser gente? Não é pecado ser gente. Nós somos gente, isso faz parte. Existem momentos que nós estamos, como o início desse salmo, cheios de inquietações. Nós estamos lá preocupados muitas vezes, mas quando nós olhamos para Deus, tiramos os olhos da situação e olhamos para Deus, a nossa perspectiva ela muda e nós vamos ficar igual o salmo, igual o salmista, louvando ao Senhor. Quando nós olhamos da forma correta, quando nós somos levados a pensar que mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sei o porquê, mas eu vou louvar a Deus. Nós precisamos fazer isso. Quantas pessoas que no primeiro sinal de tribulação nas suas vidas deixam de louvar? Quantas pessoas que no primeiro problema deixam de louvar, deixam de adorar a Deus, começam a ter problemas, abandonam o louvor, abandonam a presença do Senhor, a adoração, porque estou passando por problemas. Nós precisamos louvar sempre, porque o nosso louvor a Deus independe
das circunstâncias temporais que nós estamos aqui. Observe bem que o salmista, quando ele olha para os seus problemas, ele começa a reclamar, mas quando ele olha para Deus, ele termina louvando ao Senhor. Então, nunca deixe de louvar a Deus, nunca abandone o louvor. Louvar a Deus é um grande desafio. Tanto é que lá no Novo Testamento é apresentado como sacrifício de louvor. Você louvar a Deus, mesmo quando as coisas não estão fáceis, continua louvando, continua adorando ao Senhor. Deus tem feito tantas coisas por nós. E às vezes nós só olhamos aquilo que não está acontecendo do jeito que nós queremos. Não é verdade? Às vezes nós esquecemos de tudo que Deus fez. No nosso relacionamento com as pessoas, muitas vezes acontece isso, e você sabe como isso é real, não é? Às vezes você faz de 10, você faz 9 coisas para alguém. Uma que você não faz, a pessoa esquece as 9 que você fez e só fica falando daquele um que você não fez. Isso acontece nos relacionamentos interpessoais. E às vezes com Deus estamos querendo fazer a mesma coisa. Deus tem feito tanto por nós e uma coisa que não está como nós gostaríamos, a gente para de louvar, começa a questionar Deus o porquê. Nós temos que entender que Deus sabe o que está fazendo e cultivar em nós um coração grato, coração de louvor, de adoração e continuar orando. O salmista passou por uma situação muito difícil. E de início ele foi tentado a sentir essa revolta, essa insatisfação com Deus. Mas ele toma atitudes sábias, corretas, que ajudaram ele a vencer e continuar firme com o Senhor. Nós vemos ele aqui tomando essas decisões. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Quero te convidar a tomar essas decisões que o salmista nos traz aqui. Não deixe de orar, continua orando, continua clamando, continua confiando no Senhor e nunca deixe de louvar a Deus. E aí você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento no seu coração e as coisas vão acontecer do jeito de Deus, na hora dele, mas você vai estar em paz em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa acalmar o seu coração. Talvez você terminando esse dia todo ansioso, todo preocupado por alguma situação. Que você possa encontrar paz no seu coração, acalmar o seu coração e desfrutar desse Deus que está cuidando da sua vida. Deus te abençoe, te dê paz, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus.